Bom dia, bom dia, bom dia, queridos. Graça e paz. Você que nos acompanha através da nossa rede, através da nossa rádio Conexão Viva. Agora também você passa a nos acompanhar através da nossa rede social Facebook. Logo em seguida também o canal Conectado ao Sagrado. Deus abençoe. Mais um dia começando. Louvado e engrandecido seja o nome desse Deus glorioso, Deus Criador dos céus e da terra, queridos. Que tenhamos um dia alegre, abençoado e próspero em nome do Senhor Jesus. E é esse Deus agora que nós vamos orar, pedindo que a sua proteção, a sua mão esteja estendida sobre cada vida nesta manhã. Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado pelo descanso da noite, obrigado por mais um dia de vida, ó Pai. E podemos dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, tem nos ajudado o Senhor. A Ti seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor, ó Pai. Em Tuas mãos eu coloco a minha vida, a vida da minha família, dos meus parentes, meus amigos, a vida de todos aqueles que estarão nos acompanhando nesta manhã. Os coloco como criatura nas mãos do Criador. Abençoa-nos, ó Deus, com a Tua presença, torna os nossos dias mais alegres, mais abençoados e prósperos em nome de Jesus. E que neste dia, ó Pai, seja repreendido todo espírito de enfermidade, todo espírito de desânimo, todo espírito de inveja, de mágoa, de rancor, de ódio, de vício, de prostituição, e que verdadeiramente o Teu Espírito Santo tome lugar em nossas vidas, nos consolando, nos confortando, nos alicerçando e nos direcionando, Deus. Esta é a oração, ó Pai, que o Teu servo faz neste dia, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. E hoje o que eu queria falar era sobre a fé. A fé, a dúvida, o medo do desconhecido, as incertezas do amanhã que aparecem pesados demais. E o texto que eu quero usar é o texto de Hebreus, capítulo 11, do versículo 1 ao 3. Agora imagine você uma manhã em que você acorda com uma decisão importante para tomar. Mas essa decisão envolve dúvida, o medo do desconhecido, as incertezas do amanhã que parecem pesados demais. Agora também você pensa na confiança de alguém que, mesmo diante de dificuldades imensas, decide acreditar, decide crer, confiar e agir, porque ele sabe que Deus é fiel. Então essa é a essência da fé. Decidir crer, confiar e agir, mesmo diante das dificuldades imensas. Sabe? E assim é a essência da fé. Então é por isso que hoje nós vamos explorar o que a Bíblia nos ensina sobre a fé através de Hebreus, capítulo 11, do versículo 1 ao 3, porque essa passagem nos convida a confiar no invisível e crer no impossível e a viver com esperança e segurança no que Deus promete. Amém? O contexto histórico dessa situação é a carta aos Hebreus, que foi escrita para cristãos judeus que enfrentavam perseguição e dificuldades e estavam tentados a abandonar a fé em Cristo para retornar ao judaísmo tradicional. Era a luta que eles estavam enfrentando. E nesse cenário de crise, o autor apresenta a fé como fundamento para a vida cristã, como fundamento para a vida daquele que crê em Cristo Jesus. Então, o capítulo 11 de Hebreus é conhecido como o hall da fé. Tem ali uma galeria de heróis que confiaram em Deus em momentos de incerteza, em momentos de lutas, de dificuldades. Então esse capítulo 11 busca fortalecer a fé do leitor e evidencia que a confiança em Deus é a base do relacionamento com Ele, especialmente em tempos difíceis. É que a nossa fé é a ferramenta fundamental no reino espiritual para alcançarmos a vitória. Existe uma discussão teológica aqui em Hebreus capítulo 11, versículo 1, que é a certeza das coisas que se esperam, a fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção das coisas que não se veem. Então ela não é uma simples esperança ou um simples otimismo, mas é uma confiança firme na fidelidade de Deus,
Deus é fiel em cumprir suas promessas. O homem é que torna-se infiel ao longo do tempo. Então, de uma maneira teológica, ela conecta a nossa fé, conecta a soberania de Deus. Ou seja, ela conecta a soberania de Deus à sua palavra e ao seu caráter. Então, a fé é o meio pelo qual recebemos as promessas de Deus. Nos torna essas promessas realidade em nossas vidas. Então, além disso, a fé também é um ato de relacionamento. É uma entrega total ao Senhor, que acredita no que, quando você acredita no que não se pode ver com os olhos físicos, mas com o que se baseia na revelação divina, você está entregando totalmente tua vida ao Senhor, confiando nele, que o mais ele fará. É isso que a palavra diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais tudo ele fará. Como também diz assim: espera com paciência. Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim. Ele atendeu ao meu clamor. Jesus diz assim: tudo que pedides ao Pai, crendo em meu nome, recebereis. Então, Hebreus 11:1 diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Então, quando fala fé, no grego pistes, significa confiança, fidelidade e lealdade. A fé significa essas três coisas: confiança, fidelidade e lealdade. Implica numa ação de confiar firmemente, acreditando na fidelidade de Deus. E quando fala a certeza, eu já falei aqui sobre essa palavra do grego, que é hipostasis, originalmente refere-se à substância, o que dá suporte à realidade das promessas de Deus. Então, certeza é o que dá suporte às promessas de Deus. Indica uma firme fundação sobre a qual podemos construir nossa vida. Jesus. Temos a certeza em Jesus. E quando fala esperam, denota uma esperança ativa, uma expectativa confiante na realidade futura de promessas divinas. Então nós temos isso tudo em Deus, através de Cristo Jesus. Então, podemos confiar, porque existe a convicção, que é de uma palavra grega chamada elenkos, que é uma prova interna, uma certeza de que vem do Espírito Santo, a convicção. Eu sei. Sabe aquela coisa que acontece que, no fundo, você sabe que vai acontecer, que vai, de uma hora você está na luta, mas sabe que aquilo vai se resolver. Isso chama-se convicção. É uma prova interna, uma certeza que vem do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas, sobre a nossa mente, sobre o nosso coração. E a frase fatos que não veem, que se não veem, ou que não se veem, expressa a confiança no invisível, expressa a confiança na realidade espiritual, expressa a confiança na fidelidade de Deus, mesmo sem evidências físicas, mas você expressa a sua confiança em Deus. E um detalhe é que essa palavra hipostasis, de certeza, hipostasis, tem uma curiosidade sobre essa palavra, que ela também é usada para referir-se à essência de Deus na Trindade, indicando que a fé é algo sólido, real e sustenta a nossa esperança. Hipostasis. E em Romanos capítulo 8, versículo 24 e 25 diz assim: pois na esperança fomos salvos. A esperança que se vê não é esperança, pois quem espera por o que vê. O que vê. Então, em Corinto,
na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, diz: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Tem muitas pessoas que hoje vivem pelo que ele confia no que está na sua conta bancária, ele confia no que está no bolso, ele confia nos amigos. Mas eu digo para você que nada disso importa se a mão de Deus não estiver sobre a sua vida. Eu vivi isso aí, né? Então, eu não gosto de falar de ninguém. Eu vivi isso aí quando eu estava no hospital mal, ruim, antes da quimioterapia, desenganado. No meio da medicação, minha medula parou de funcionar e foi terrível aquilo ali. Mas eu senti a mão de Deus na minha vida. Como outros homens e mulheres de Deus foram ali me visitar e falaram: pastor, fica tranquilo que isso aqui não é para sua morte. Fica tranquilo, né? Então não adianta, a fé tem que ser em Deus, genuína. Temos que ter a certeza. Então, temos que confiar na fidelidade de Deus. Se Ele te fez promessas, Ele vai cumprir. E eu falei, né, antes de ficar doente, na época eu já tinha comentado que as promessas que Deus me deu para essa vida, eu vou viver. Porque Deus me deu promessas e Ele é fiel para cumprir. Então, a segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, diz assim: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. E em Tiago, capítulo 2, versículo 19, diz assim: até os demônios creem e tremem. Então, estas passagens que eu citei aqui, Romanos 8, 24, 25, 2 Coríntios 5, 7 e Tiago 2, 19, reforçam que a fé é confiar no que Deus prometeu, mesmo sem ver fisicamente. E que essa confiança é fundamental para uma vida cristã autêntica. Nós temos ao longo da história exemplos grandiosos. Por exemplo, um exemplo famoso é a vida de Martinho Lutero, que ao confrontar a Igreja Católica na Reforma, confiou na palavra, na Bíblia, como a única autoridade, mesmo que isso lhe custasse prisão, rejeição social e até mesmo a morte. Então a sua fé inabalável na palavra de Deus transformou a história do cristianismo. Sola Escritura, somente a Escritura, somente a Bíblia. Sabe? Então, outro exemplo é o pastoreio africano, que mesmo na pobreza e perseguição, confia na fidelidade de Deus, ajudando comunidades ali carentes a crer na esperança e crer no futuro melhor em Cristo Jesus. Então, o pastoreiro africano é uma história bem interessante, que eu recomendo você colocar no Google. Meu Deus, que luta, mas que vitória! Onde há lutas em que Deus está presente, há vitória. Então a maior demonstração de fé foi Jesus Cristo, que mesmo sabendo do sofrimento e da cruz, confiou na vontade do Pai e na salvação que Ele traria. Jesus, quando chorou e suou lágrimas de sangue, ele disse: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, mas seja feita a sua vontade. E nas suas últimas palavras na cruz, no grego, foi tetelestai, está consumado, missão cumprida. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, né? Então a missão foi cumprida. Então a fé de Jesus é o exemplo supremo de confiança no invisível, é o exemplo de esperança na glória futuro, é um exemplo de amor incondicional. Então nosso chamado é seguir seus passos, crendo que Deus cumprirá todas as promessas em Cristo. Mas alguém pode dizer, você pode dizer: mas pastor Dias, mas como é que eu vou colocar isso no meu dia a dia? Qual a aplicação prática? Como que eu posso ter uma aplicação prática desse texto de Hebreus 11, 1 a 3? Primeiro ponto é confiança em Deus nas dificuldades. Aprendemos que a fé nos sustenta quando tudo parece perdido. Agora, um detalhe: sem fé é impossível agradar a Deus, mas a fé sem obras é morta. Não é ficar sentado esperando, é agindo, é fazendo, é realizando, é iniciando, para que a fé se fundamente.
Amém? O segundo ponto, viver pelo que Deus promete. Nossa esperança não deve estar nas circunstâncias, mas na fidelidade do Senhor. Por exemplo, Isaías 1,19 diz assim: se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor dessa terra. Tem que querer. Querer é crer. Querer é fazer. Querer é buscar. Sabe? Terceiro ponto é praticar a fé diária. Como eu já falei aqui, a fé não é apenas para momentos de crise. A fé é uma postura constante de confiança e obediência. A fé é uma postura. Eu lembro quando os médicos passavam de manhã, eu sempre falo isso aqui, né? No hospital lá de manhã cedo, ele passava tipo 8 horas. Seu dia, mas como é que o senhor está? E eu dizia, melhor do que ontem. E até hoje, anualmente eu vou na consulta acompanhando, né? Que quem faz quimioterapia anualmente tem uma consulta médica, né? Pós-quimio. E esse ano eu fui agora em setembro levar os exames, plaqueta, aquela coisa toda. E ele falou assim, mas como é que o senhor está? E eu disse, melhor do que ontem. Ele falou, eu lembro muito bem dessas suas palavras, melhor do que ontem. Né? Então, a fé diária, sabe? Não é apenas para momentos de crise, mas é uma postura constante de confiança e obediência. Quarto ponto, fundamentar nossas decisões na palavra de Deus. Meu Deus do céu, fundamentar nossas decisões na palavra de Deus. Eu já comentei aqui que a vida resume-se em decisões e consequências. Então, quando nós fundamentamos nossas decisões na palavra de Deus, meu Deus, assim foi Abraão, que agiu por fé, mesmo sem ver o resultado imediato. Deus falou para ele, sai e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Ele não sabia para onde ia, mas ele confiou num Deus que o chamou. E por último, cultivar uma fé que gera ações. Fé que se manifesta em obras de amor, em obras de justiça e obras de esperança. Ou seja, sem fé é impossível agradar a Deus, mas a fé sem obras é morta. Amém, queridos? Então eu quero concluir nessa manhã dizendo para você que a fé é o alicerce da nossa vida cristã. Sem ela, não conseguimos, não podemos agradar a Deus. Amém? Então que o Senhor nos abençoe. Hoje nós somos convidados a confiar no Deus invisível, a crer na sua fidelidade, a viver com esperança firme. Amém? Que o Senhor te abençoe, te dê uma quarta-feira alegre, abençoada e próspera em nome de Jesus. E para você que está